Imagine uma noite fria e silenciosa, onde a lua ilumina uma casa antiga no interior. Dentro dela, repousa um senhor de idade, seu avô. Ele não sabe, mas carrega sobre si o peso de uma linha temporal inteira. Uma cadeia de eventos que no futuro dará origem a você. Agora imagine que você, por algum milagre científico, conseguiu viajar no tempo. Você volta décadas antes do seu nascimento, caminhando por aquela estrada de terra, aproximando-se daquela casa onde seu avô está sentado, completamente alheio ao destino que o aguarda. E então surge a pergunta que desafia o próprio conceito de tempo. O que aconteceria se você impedisse seu avô de ter filhos antes que ele conhecesse sua avó? Se você fizer isso, você nunca nasceria. Mas se você nunca nascer, nunca poderia voltar no tempo para cometer esse ato. E se você não voltar no tempo, seu avô viveria normalmente e você nasceria. E se você nasce, você volta no tempo e impede seu avô, e então não nasce. A realidade entra em colapso. Esse é o paradoxo do avô, um dos enigmas mais conhecidos e inquietantes sobre viagem no tempo, explorado por físicos, filósofos e escritores. É uma pergunta simples, mas que destrói qualquer noção intuitiva de causa e efeito, porque ela lida com algo que sempre nos pareceu imutável: o passado. Durante toda a nossa vida, aprendemos que o passado é fixo, que o que aconteceu, aconteceu, que não podemos voltar atrás. Mas o paradoxo desafia isso, colocando a lógica humana em guerra com a possibilidade de manipular o tempo. A linha temporal, que sempre pareceu rígida e sólida, se torna frágil, vulnerável, instável. Imagine que você está cara a cara com seu avô jovem. Ele não sabe quem você é. E você, carregando o peso da história inteira, sabe que sua simples presença ali já começa a mexer nos fios invisíveis do destino. Porque só o fato de olhar para ele já altera alguma coisa. Talvez uma conversa que nunca existiu antes. Talvez uma ação feita de forma diferente. Talvez uma mudança mínima, mas suficiente. Agora imagine que, tomando uma atitude extrema, você impede seu avô de seguir sua vida como deveria. Nesse instante, todo o seu futuro, tudo o que você é, cada memória, cada pensamento, cada emoção, desapareceria como poeira ao vento. E ainda assim, você está ali. É como se duas realidades tentassem existir ao mesmo tempo, mas se negassem mutuamente. Como se o universo tentasse manter a coerência, mas ficasse preso em um nó lógico do qual não consegue escapar. O paradoxo não é apenas uma pergunta sobre uma ação no tempo. Ele é, acima de tudo, uma pergunta sobre coerência, sobre causalidade, sobre as regras fundamentais que fazem o universo funcionar. Porque se o passado pode ser alterado, então o futuro se torna incerto. E se o futuro muda, o viajante do tempo pode chegar em um momento que não deveria existir. E se esse momento não existe mais, como ele chegou lá? Esse tipo de situação revela uma fragilidade profunda no nosso entendimento do tempo. E por isso, tantos físicos tentaram encontrar respostas. Uma das teorias mais famosas é a ideia de que o passado não pode ser alterado. Você pode viajar para ele, mas qualquer ação que tome já está incorporada à história. Isso significa que, se você voltar no tempo, talvez nunca consiga impedir nada, mesmo tentando. Talvez você tropece, talvez algo sempre aconteça para evitar a mudança. Não por azar, mas porque sua tentativa já faz parte da própria história do universo. Você não muda o passado. Você apenas cumpre o que já estava escrito. É como se a linha temporal fosse uma estrada fixa. Você pode andar nela, mas não pode reconstruí-la enquanto caminha. Outra teoria, igualmente fascinante, afirma que cada vez que você toma uma ação no passado, cria automaticamente uma nova linha temporal. Um universo paralelo. Renasce um ramo novo da realidade, separado do original. Nessa nova realidade, seu avô realmente não terá filhos e você nunca existirá. Mas você veio de outra linha, onde ele viveu normalmente. Você está ali como uma espécie de visitante de um universo que não pode mais gerar você. O paradoxo desaparece, porque você não depende mais daquele passado para existir. Você é como uma sobra de outra linha do tempo. Uma anomalia que segue viva mesmo em um mundo onde nunca nasceu. É elegante, mas assustador.
Porque se isso for verdade, cada decisão, cada escolha, cada ação poderia criar universos inteiros. Em um deles você nasceu, em outro não. Em um deles você salvou alguém, em outro falhou. Em um deles você viveu, cresceu, amou. Em outro, você nunca existiu. É como se a realidade estivesse se desdobrando infinita e continuamente, como espelhos refletindo espelhos. Mas existe ainda uma terceira interpretação, talvez a mais perturbadora. Ela diz que a pergunta inteira, você pode impedir seu próprio nascimento? Simplesmente não faz sentido lógico. É como perguntar se você pode desenhar um círculo quadrado. Parece coerente quando falamos, mas esconde uma contradição interna que torna a pergunta impossível por definição. Essa visão defende que paradoxos surgem quando tentamos formular ideias que a lógica do universo simplesmente não permite, e que a viagem no tempo para o passado, da forma como imaginamos, talvez seja impossível exatamente porque permitiria contradições como essa. É como se o universo fosse protegido por uma barreira invisível contra a incoerência. Como se a própria natureza tivesse mecanismos para impedir que paradoxos se tornem reais. E então, chegamos à reflexão final. O paradoxo não fala apenas sobre o passado. Ele fala sobre identidade. Porque para impedir seu próprio nascimento, você teria que imaginar um universo onde você não existe, mas no qual você age como se existisse. Seria como tentar apagar sua própria sombra enquanto ainda está sob a luz. É um conflito entre ser e não ser, entre presença e ausência, entre causa e efeito. É um paradoxo sobre o tempo, mas também sobre a natureza da existência. A pergunta, você pode impedir seu próprio nascimento? Não é apenas sobre uma ação drástica. É sobre entender até que ponto você é resultado de uma cadeia infinita de eventos que se entrelaçam, delicados, complexos, impossíveis de desfazer. É sobre perceber que você é o produto de milhões de coincidências, decisões, encontros, sobrevivências. Se qualquer detalhe do passado fosse diferente, você deixaria de existir antes mesmo de ter um nome. E é sobre essa fragilidade que o paradoxo nos faz refletir. O tempo não é apenas uma linha, é um tecido. E você é um fio. Se tentar cortar a origem, todo o tecido se desfaz, inclusive você. No fim, o paradoxo do avô revela algo que poucos ousam admitir. Talvez o passado seja intocável, não por causa da física, mas porque tocar nele significa destruir a si mesmo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se você curtiu essa viagem, não se esqueça de se inscrever no canal.